A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. De volta no bosque para trazer uma palavra para o seu coração. Fiquei uma semana sem gravar, fui trabalhar em São Paulo. Então por isso a gente ficou uma semana aí sem gravar. Mas hoje eu quero falar algo sobre não desistir, né? Tem uma passagem em 1 Reis, onde Elias, depois de enfrentar ali os profetas de Baal, ele é ameaçado então por Jezabel e ele fala para o Senhor: Deus, basta, sabe, eu não sou melhor do que os meus pais, os outros profetas, e ele pede para si a morte. Eu não vou ter na história inteira, vai lá no livro de Reis, você vai ler a história de Elias. É muito lindo, é muito motivante, é muito interessante saber que Deus ele cuida de nós mesmo nos momentos de maior adversidade da nossa vida. O que eu quero me ater é o seguinte, querido, que muitas vezes na nossa vida a gente tem a mania de, quando uma coisa que você queria demais não dá certo, você fala: a minha vida acabou. Queridos, na verdade não foi a sua vida que acabou, foi a sua fé. Uma coisa que a gente não pode deixar de entender é que Deus ele tem umas formas de trabalhar na nossa vida. Ele tem forma de nos redirecionar. Porque tem momentos que aquilo que parece perda, na verdade é como um GPS de Deus. Ele está recalculando a nossa rota em direção ao nosso propósito. Porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso querer, eles nos tira da vontade do querer de Deus. Ele nos tira daquilo que o Senhor tem como propósito para nossas vidas. Então assim, Deus ele tem as suas formas de recalcular a rota. Muitas vezes tirando algumas coisas que está nos roubando dele, nos roubando daquilo que ele quer para nós. E não só isso, não é só recalcular a rota, mas é a forma que Deus tem de nos fazer entender a nossa dependência dele, sabe? Porque a Bíblia fala assim, para a gente não estribar no nosso próprio entendimento, ou não confiar no seu próprio entendimento, ou naquilo que você sabe, no seu conhecimento, ou na sua capacidade, nas suas expertises. Na verdade, o que Deus ele nos ensina é que a nossa dependência é toda dele, sabe? Nós achamos assim: agora eu sou independente. Você nunca será independente, porque nós precisamos do Senhor para viver. Nós precisamos do cuidado, da direção, do amor, da provisão. Em tudo a gente precisa do Senhor. Então muitas vezes algumas coisas vão ser tiradas da nossa vida. Sabe, algumas perdas acontecerão. Por quê? Porque isso é necessário, porque isso nos faz trabalhar os nossos sentimentos, nos faz entender também que nós não podemos viver pelo que sentimos, mas pelo que nós cremos, sabe? Não é o que nós temos, é o que nós cremos, é o que Deus nos dá, é o que Deus provém na nossa vida. Porque nós às vezes conquistamos coisas e nós achamos que foi por causa do nosso conhecimento e a nossa capacidade. Eu até concordo que sim e que não. Pastor, mas que paradoxo é esse? Não, não é um paradoxo. Porque na verdade é o seguinte: Deus ele nos dá o conhecimento. Então não é só o meu conhecimento, mas é a capacitação que Deus me deu de aprender, de conhecer, de entender que Ele é que provém o conhecimento do qual eu utilizo para conquistar coisas. É Ele que provém a capacitação para me conquistar coisas. Então assim, tudo que eu tenho, por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha me esforçado para conquistar, veio do Senhor. Então Deus, ele está sempre cuidando de nós. Então muitas vezes, diante das perdas, diante da dificuldade, a gente não entende isso. O que a gente faz? A gente quer desistir. Meu irmão, o problema não é errar,
O problema é persistir no erro. O problema não é perder, é desistir diante da perda. Então, uma das coisas que o Senhor tem para nós hoje é entendermos que apesar das perdas, tem um Deus que supre. Tem um Deus que supre todas as nossas necessidades. Tem um Deus que está pronto para nos redirecionar ao nosso propósito. É um Deus que nos ensina até nas perdas. Deus, Ele está sempre nos ensinando. Nós que não queremos aprender muitas vezes, nós que temos a dificuldade de aprender muitas vezes diante das lutas e perdas. Queridos, você é responsável pela sua vida quando você desiste ou quando você insiste e persiste em caminhar. Então, assim, muitas vezes nós responsabilizamos Deus pelas nossas derrotas, mas esquecemos de agradecer a Deus pelas nossas vitórias. É mais fácil culpar a Deus pelas derrotas do que agradecer a Deus pelas vitórias. Porque diante das vitórias nós achamos que somos nós, e diante das nossas derrotas foi Deus que nos puniu. Não, não é verdade. Tanto na derrota como na vitória, Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Deus é aquele que está na derrota, nos confortando, nos consolando, nos redirecionando, nos dando novamente o rumo de o propósito daquilo que Ele quer para a nossa vida. E nas vitórias, nós temos que aprender a celebrar, agradecendo a Ele, porque Ele nos proveu a condição de conquistar a derrota, a vitória. Então, assim, querido, não desista, persista, insista mesmo diante das adversidades. Obstáculos você só supera quando você tem um esforço maior do que a sua vontade de desistir. Então a palavra hoje para você é essa: sua vida não acaba quando você perde, sua vida acaba quando você desiste. Amém? Fica com essa palavra, uma palavra breve. Hoje estou retornando, a gravar. Então vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, compartilha, ativa o sininho para receber os vídeos. Sempre eu estou postando um vídeo motivacional, um vídeo que te direciona ao caminho do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Se inscreve no canal, gente, dá uma força aí. Aquele abraço, até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.